Então nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, não é? Das lágrimas de Jesus, né? Versículo 33 diz-nos este versículo 34, 35. 33, 34 e 35 diz assim: Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se e disse: onde o pusestes? E disseram: Senhor, vem e vê. E depois no versículo 35 ele fala: Jesus chorou. Ele derramou as suas lágrimas naquele momento. Agora, por que Jesus chorou? Uma pergunta muito linda para nós pensarmos nesta noite. Pois, pode tomar assento, queridos, em nome de Jesus. Por que Jesus sentiu o que nós sentimos? A grande preocupação que nós temos, queridos, a nossa convivência com a fé, com a nossa esperança que nós temos no conhecer o Evangelho. Nós muitas vezes derramamos as nossas lágrimas e muitas vezes temos crises, dificuldades e atravessamos por momentos que nós derramamos lágrimas, nós nos assustamos, nós nos preocupamos, nós entramos, como diz o português, né, em crises emocionais de uma forma muito forte, muito veemente. E estas crises, queridos, elas nos levam a nós pedirmos pelo Senhor, clamarmos por Ele, buscarmos Ele. E tanto na área da psicologia, como na questão de relações humanas, no entendimento das atitudes humanas, nós encontramos, queridos, que os homens, eles precisam ter momentos de dificuldade, de problemas, momentos, queridos, que eles saem da zona de conforto e entram então num momento que eles começam a assimilar, a pensar. Essas crises, elas levam a pessoa, queridos, a buscar a Deus profundamente. E estes choques emocionais, eles fazem parte, queridos, de um tratamento de Deus na nossa vida. Tanto as alegrias, quando elas são muito fortes, as emoções são muito fortes, como também as crises para o lado do choro, da tristeza, da amargura, também são muito fortes. Por isso, queridos, que muitos sábios nos ensinam que nós devemos nos alegrar nos momentos da alegria. Quando as pessoas estão alegres, nós devemos de jubilar, devemos de festejar, devemos de nos alegrar, porque essa alegria, ela faz bem para nós, ela gera em nós, na área hormonal, nos gera força, nos gera ânimo, nos gera disposição, nos gera condições de vencer os dias maus, os dias tristes. Quando nós, queridos, temos esta percepção, tanto nos momentos alegres como nos momentos de tristeza, de dificuldade, saibamos como agir, não é? Por isso que Jesus disse que nós temos que nos alegrar com os que se alegram e chorar com aqueles que choram. Então há momentos que nós somos muito indiferentes, nós não choramos com quem chora e não nos alegramos com quem se alegra. E nós devemos de entrar dentro deste equilíbrio para chorar com os que choram e nos alegrar com os que se alegram. Sabe por que nós não temos esta capacidade de fazer isto, irmão? Porque nós às vezes estamos presentes no corpo, mas não na mente. Não estamos presentes neste momento. Por exemplo, agora neste instante, você está presente neste culto? Você está entendendo o que eu estou falando? Esta é a maneira de nós compreendermos isso.
Será que eu estou presente neste momento ouvindo esta mensagem, esta palavra, para que eu possa assimilar o que Deus quer falar comigo? Marta e Maria, queridos, elas estavam então, queridos, passando por um momento de crise. Esta crise, uma enfermidade, e esta enfermidade, queridos, era sobre o seu irmão chamado Lázaro, na cidade de Betânia, pertinho, próxima de Jerusalém. Jerusalém e Betânia, em torno de 15 estádios, 3 quilômetros de distância. Ali morava uma família que abrigava Jesus, não é? E Jesus então tinha uma amizade muito grande, muito próxima com Maria, com Marta e com Lázaro. E diz-nos o texto, queridos, que Jesus então ele estava próximo, não muito distante de Betânia, quando chega então um mensageiro. E este mensageiro chega para ele e diz: olha, o teu amigo Lázaro está à morte, está muito mal, está muito doente. E quando então eles conversam e se dá o problema, e os discípulos perguntam: mas mestre, se ele está mal e vai morrer? E houve então aquele momento da conversa: não, ele dorme, né? Então, mas se dorme, então não precisamos se preocupar tanto, né? Está dormindo. Aí Jesus teve que dizer para eles: não, ele está morto mesmo, mas eu vou acordá-lo do sono. Jesus estava então produzindo na vida deles, no entendimento do que eles estavam passando, diante de um momento difícil que era a morte, trazendo para eles a esperança. Glória a Deus. Talvez nesta noite, queridos, você entrou aqui, veio a esse momento, está escutando esta palavra, está num momento de muita crise, de um momento de morte, porque a morte, a tradução dela é separação. E tudo que nos separa da nossa alegria, das pessoas que nós amamos, das circunstâncias que nós queremos bem, daquilo que é o nosso sonho, nos separa, está então relacionado com a morte. E a morte, queridos, ela só é vencida pelo um amor profundo. E o amor profundo que nós recebemos é através de uma experiência que Deus dá para nós. Porque aí então entra dentro de nós este amor profundo de Deus para nós vencermos a morte. A morte também, queridos, ela é vencida através da convicção, da fé, da esperança que nós temos em Cristo. Conhecereis a verdade da palavra de Deus e ela esclarecerá o poder sobre a morte. Jesus venceu a morte. Jesus, ele aniquilou a morte e deu para nós então a autoridade de nós vencermos também. Então, queridos, eu gostaria de falar alguns assuntos bastante interessantes aqui, né? Então eles avisaram Jesus que aquele a qual tu amas, Senhor, está enfermo à morte. E Jesus então, queridos, ele disse para os seus discípulos, né, que era justamente a morte, mas queria despertar Lázaro do sono. E então, queridos, Jesus mencionou aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. A Judéia ficava mais para o lado do norte, Betânia ficava mais para uma lateral, em direção para o sul, e ir para o outro lado, diz-nos que ele caminhou em torno de um espaço de um dia, né, de caminhada, porque isto se deu, queridos, quando aquele mensageiro chega para Jesus, dizendo para ele que ele estava morto. Quando este mensageiro retorna para Betânia, já encontrou ele morto, já estava morto. Então Jesus, em vez de ir para Betânia, ele se distanciou para a região da Judéia. E os seus discípulos ainda questionaram com ele, como diz o texto, que ele: Senhor, mas tu vais voltar para lá? Recém o Senhor saiu de um apedrejamento. Os judeus querem lhe matar, querem lhe perseguir, não é? Estão contra o Senhor. E aí Jesus menciona para eles: olha, num dia não há 12 horas.
Se há 12 horas num dia, então certamente Deus tem um caminho no meio destas 12 horas. Amém. Aqui eu aprendo com o Senhor mais uma coisa importante, irmão. Que as 12 horas de um dia, e Jesus retornando para a própria Judéia, que era no encontro dos seus inimigos, Ele dá para nós, queridos, também uma resposta. O que nós devemos de fazer com os nossos problemas? Se alguém pudesse perguntar e entender o texto, poderia dizer, mas Jesus, em vez de ir para Betânia, Ele não foi para o encontro daquele que Ele amava, mas pelo contrário, Ele foi para um lugar diferente. Ele foi ao encontro dos seus inimigos. Ele foi ao encontro das pessoas que estavam lhe perseguindo e caminhando entre as 12 horas do dia para passar por aquela circunstância e por aquela situação. Mas se nós olharmos depois o contexto deste texto, nós vamos entender que Jesus caminha um dia, fica mais 2 aonde ele estava para a região da Judéia, e depois então ele retorna para Betânia, cerca de mais ou menos 30 e poucos quilômetros, que dava a caminhada de um dia. E ele então, queridos, chega lá de volta em Betânia no 4º dia. E quando então o encontro de Marta, de Maria e Jesus, ele, queridos, não foi imediatamente para o encontro com Lázaro, com Marta e com Maria. Ele não atendeu rapidamente aquele a qual tinha sido pedido aquela necessidade. Eu encontro aqui, queridos, uma orientação de Deus para repartir com a sua vida nesta noite. Amém. Sabe, irmão? Glória a Deus. Às vezes nós queremos algumas coisas muito rápidas, ou queremos as coisas no nosso tempo. Mas Jesus sabe o tempo exato para cada coisa. Ele sabe o tempo exato para realizar o milagre na minha vida ou na sua vida. Glória a Deus. Glória a E Deus. Ele, queridos, mostrou primeiramente que nós devemos de reagir e irmos em direção àquilo que nos fere, irmos em direção àquilo que é contra nós. Porque neste espaço destas 12 horas, nós vamos atravessar por estes problemas e vamos vencer estas dificuldades e nada vai nos acontecer. Amados, as pessoas têm a tendência de entrar em depressão, de fugir, de se esconder, de estar, queridos, omissa, de fugir das suas responsabilidades, de estar inerte, vivendo uma vida inerte e não reagindo da forma correta e certa. Agora, quando a palavra de Deus ela vem ao nosso coração e nós começamos a entender o mistério dela, nós vamos entender que é necessário sim uma reação da nossa vida, olharmos para Jesus e vermos como Ele vai nos conduzir. Os discípulos questionaram, mas Senhor, tu vais lá para morrer, Senhor? Não vou para morrer não. Um dia tem 12 horas. Vamos caminhar um pouquinho, vamos andar um pouquinho, vamos ter algumas experiências, vamos encontrar algumas pessoas, vamos então nos relacionar em alguns assuntos. Depois nós vamos lá em Betânia. Amém. Para resolver o problema de Lázaro. Glória a Deus. Querido, Jesus está trabalhando assim com a minha vida e com a sua vida. Há um tempo determinado para Ele agir. Ele já vem vindo. Ele já vem vindo a sua caminhada. Ele já fez a volta lá na região da Judéia. E já vem vindo no 4º dia para encontrar com você. Aleluia. Eu creio. Ele já vem para se encontrar com a sua vida. Oh, glória! Recebe, Jesus. Aleluia. E quando Jesus se aproxima, queridos, antes de chegar na casa de Maria e de Marta, diz-nos o texto que eles choravam muito. Amém. E quando então Marta se aproxima, disse: Senhor, se tu estivesses aqui, Senhor, o meu irmão não teria morrido. Verdade, Jesus, aleluia. Ele não teria morrido, Senhor. Marta sabia, queridos, que se Jesus estivesse lá, ele podia ter curado ele.
Eu e você, queridos, enfrentamos problemas e dificuldades e muitas vezes, Senhor, está acabado, terminou, está morto, não tem mais esperança, Senhor. Essa situação realmente se foi, está morto, acabou, terminou, não tem mais. Se tu tivesses aqui, não é um sentimento, queridos, que muitas vezes mexe com nós. Nós pensamos, queridos, seriamente sobre isto, queridos. Por quê? Porque no pensar sobre isso, sobre este assunto, de nós entendermos o coração de Marta ao receber Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, ele não teria morrido. Parece, queridos, que nós temos que ter Jesus muito próximo, muito presente. Ele parece que tem que falar com nós, ele parece que tem que agir em determinados momentos sobre a nossa vida para que nós venhamos entender. Marta, ela tinha a palavra da fé, ela tinha a palavra de esperança, ela tinha a palavra de autoridade, ela tinha, queridos, a condição, mas ela estava numa posição de apenas discípulo, de apenas um crente, de apenas uma pessoa ouvinte. Ela não tinha na sua vida ainda a capacidade, queridos, de interceder, de orar, de clamar, de agir, de ser realmente, queridos, agora um devoto discípulo praticante, que seria aquele que estaria orando, estaria intercedendo, estaria ministrando em nome de Jesus com o poder de Deus. Glória a Deus. A expressão dela dizia: se tu estivesses aqui, Senhor, ele não teria morrido. O que ele estava dizendo? Sem Jesus, né? Que a presença dele, ela não sabia fazer nada, ela não sabia agir, ela não sabia lidar com aquele problema, ela não sabia lidar com aquela situação. Querido e querida irmã, aprenda uma coisa de Deus, guarde na sua mente, no seu coração uma coisa: você tem que parar de ser seguidor e ser um discípulo. Amém. Praticante. Amém. Orar a Deus, interceder, ministrar sobre a sua família, fazer a diferença no teu lar, ocupar o teu espaço e o teu lugar, querido, para que o Senhor então se manifeste. Jesus estava ensinando Marta. E quando, queridos, neste texto diz que Marta, queridos, então fala esta palavra, Jesus diz para ela: olha, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Oh, glória. Jesus fala fortemente para ela: olha, eu tenho o poder da vida. Receba, Jesus. Aí ela dá a sua explicação. Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E continuou dando explicações. Senhor, eu até entendo da palavra, eu até entendo da Escritura, Senhor, eu sei. Mas, queridos, há uma distância de nós sabermos e praticarmos. Oh, glória! Há uma distância de nós conhecermos, entendermos, acharmos que somos entendidos, mas não a reagirmos. Meu Deus! Ensina, Jesus. Não temos reação. E ela estava, queridos, diante desta situação. E dito isto, Jesus partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã. Não é? Então ela foi e chamou Maria: olha, Maria, vem cá, que Jesus quer falar contigo. Aí diz que elas saíram então, né, meia quietinha, achando que iam para o sepulcro, iam chorar, né? Aí até os judeus seguiram Maria. E quando Maria chega, queridos, que olha para Jesus, o mesmo quadro, a mesma situação. Ah, Senhor! Se tu estivesses aqui, Lázaro não teria morrido. Queridos, como é fácil uma pessoa desistir dos seus sonhos, como é fácil a pessoa desistir dos seus propósitos, como é fácil a pessoa desistir do seu milagre, como é fácil a pessoa desistir, queridos, mediante as dificuldades e os problemas. Estava lá Lázaro, sepultado, há 4 dias, cheirando mal. A sua situação, a sua esperança era uma esperança morta. Acabou.
para ela só restava a lamentação e o choro. E esse texto diz, queridos, por que Jesus chorou? Se Jesus era a solução para aquele problema, se Jesus estava trazendo para elas agora, Jesus chorou, queridos. Uma das coisas por que Jesus chorou, por encontrar a fraqueza e a fragilidade dentro do coração de Marta e Maria. Jesus chorou porque encontrou na vida delas, não é, a fragilidade da instrumentalidade. Isto quer dizer a capacidade de reação, a capacidade de luta no mundo espiritual e se tornar realmente um discípulo que realiza a obra do Senhor, que faz a obra de Deus. A nossa tendência, queridos, é sermos alguém que está sempre participando, está sempre vendo os milagres, está sempre assistindo, sempre escutando, mas nunca nos posicionamos para ser uma bênção. Seja uma bênção para o teu esposo, seja uma bênção para a tua esposa, seja uma bênção para os teus filhos, seja uma bênção na empresa onde você trabalha, seja uma diferença no meio das tuas amizades e relacionamentos. Amém. Jesus chorou por causa disso, queridos. E diz o texto, amados, e que Jesus então, ele viu os judeus chorando, Marta estava ali, e aquele diálogo, Maria, não é? Mesma coisa, o mesmo assunto, disse Marta, não é? As mesmas palavras, Maria também repetiu, depois Maria chegado, aonde Jesus estava vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, não teria morrido, o Senhor teria trazido uma resposta, uma solução para ele. Amado, estou frisando isso, porque é importante você e eu entendermos de forma muito profunda, quando então Jesus então lhe diz assim, irmão, ela se prostrou em adoração, ela fez certo, se adorou ao Senhor, se colocando aos pés do Senhor em lágrimas, mas as suas atitudes eram atitudes sem uma reação, atitudes sem, queridos, uma forma de enfrentar aquela situação da forma correta contra a questão da morte. Onde o puseste, Jesus? Então, Jesus, pois, quando a viu chorar, também chorando os judeus que com ele vinham, moveu-se muito em espírito e se perturbou. Ele se perturbou porque ele viu o choro, as lágrimas, aquele povo, na realidade, sem uma reação positiva. Você já imaginou, querido? Nós chegarmos num velório e vermos as pessoas chorando, as pessoas, queridos, em agonia. Chegarmos num hospital, queridos, e aí vamos orar por um doente, e lá tem gente, chorando pela morte de alguém, ou pela enfermidade de alguma pessoa. Nós começamos a chorar desesperados e ficarmos inertes. Jesus vai chorar também. Ele vai chorar, queridos. Ele vai chorar. Sabe por que ele vai chorar? Porque ele vê, queridos, que nós não crescemos, que nós não desenvolvemos, que nós não tivemos a capacidade, queridos, de ultrapassar esse momento. E a captação do microfone. Pode continuar. Então, queridos, Amém, Senhor. quando, amados, nós compreendemos isso, nós entendemos, queridos, que nós vamos enfrentar problemas e dificuldades. E a palavra, ela está relacionada com isso. Você está preparado a ir num hospital? Você está preparado a ir num velório? Você está preparado, queridos, a enfrentar as dificuldades no meio da sua família? E levar a pessoa de Jesus com autocontrole e entendimento e condições de poder, queridos, vencer isto? Então, amados, Jesus, ele chorou, irmãos, por causa exatamente disso. Glória a Deus. Disseram, pois, os judeus, vede quanto amava, pelas suas lágrimas, pelo seu choro,
pela sua tristeza que ele estava sentindo, as suas lágrimas, e quanto ele amava a Lázaro, Marta e Maria. E Jesus pergunta então para eles: aonde vocês puseram a ele? E ele, queridos, aí eles dizem: vem, Senhor, vem conosco que nós vamos te mostrar. Ele está ali no sepulcro. E Jesus, quando chega naquele sepulcro, os judeus chorando, os Marta chorando, Maria, e todo aquele assunto, Jesus explicando para eles: não, eu sou a ressurreição e sou a vida. Jesus queria, queridos, mostrar para eles o seguinte, através deste milagre. Jesus queria dizer para eles: como eu vou fazer com Lázaro, eu vou fazer também com vocês. Glória a Deus. Ele dá uma explicação para nós muito prática, muito especial, muito maravilhosa para a nossa vida, irmão. Amém. Sabe que explicação era? Que ele estaria sendo levado à morte, mas ele ressuscitaria e ao terceiro dia estaria entre nós. Glória a Deus. Estaria entre os discípulos. Ele venceria a morte e nos garantiria, não é, a ressurreição. Amém. Ele estava mostrando para aquele povo, irmãos, que ele tinha autoridade, tinha poder para retirar Lázaro de dentro daquela sepultura. Glória a Deus, Pai. Pensem comigo, queridos, Lázaro estava envolto em panos, estava dentro de uma sepultura, e tapando aquela sepultura, uma rocha. Era normal eles fazerem isso, colocarem uma rocha, uma tampa de pedra, e ali taparem a sepultura. 4 dias, comprova-se já a decomposição, o cheiro mau. E quando chegam, queridos, diante daquele fato, daquele quadro, daquela situação ali, irmão, Jesus então, ele diz para Marta e para Maria, diz para ela, disse Jesus: tirai a pedra. Amém. Tire esta pedra que está tapando. Agora, queridos, a nossa vida, vamos pensar um pouquinho sobre a nossa vida. Quais são as pedras que estão diante ou estão na frente do nosso milagre? Quais são as pedras, queridos, que estão nos impedindo de nós entendermos o que falta? O que falta para você ser bem sucedido? O que falta para você vencer este problema que você está enfrentando? O que falta para você vencer essa circunstância que você vem atravessando, esta enfermidade, essa assolação que vem ao teu coração? O que é que te falta? É uma pedra? Você vai esperar simplesmente a reclamar e a dizer: mestre, se tu estivesses aqui, não teria morrido meu sonho, não teria morrido meu milagre, não teria terminado, Senhor. A visão que elas tinham era a visão presente de Jesus. Era a visão que Jesus estava presente realizando milagres. Elas dependiam de ver isto na mente delas. A crença delas era só essa. A visão que elas tinham era só essa. Mas eu estou falando aqui, queridos, sobre a crença do sobrenatural, da fé. A fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas é aquilo que nós acreditamos. Se você soubesse que você é o resultado daquilo que você acredita, o que você acredita? O que tem passado na tua mente, na tua cabeça, nos teus pensamentos, nas tuas atitudes? Ah, pastor, como ainda tratava um assunto hoje de uma pessoa deprimida, passava na sua mente desejo de se matar, passava na sua mente a incapacidade, a impossibilidade, a fraqueza, a fragilidade, os traumas, os enganos, as coisas que aconteceram. E isso tudo, querido, sobrecarregava sobre essa pessoa, levando ela para baixo, colocando ela num estado de choro, de lamentação, de tristeza. Agora Jesus precisava chegar naquele instante para Marta e para Maria. Marta e Maria, eu quero mostrar algo para vocês, muito maior do que vocês pensam. Amém, glória a Deus. Vocês querem ver?
Aleluia. Glória a Deus. Você quer ver algo maior na sua vida, querida? Quero. Quer ver algo maior na sua vida, meu irmão? Então você precisa acompanhar Jesus até o sepulcro. Amém. Ele disse a primeira palavra para Marta e Maria: tirem essa pedra. Amém. A minha parte que eu tenho que fazer, queridos, é uma parte que é a mais difícil. E ela está relacionada, queridos, com aquilo que eu acredito em fazer, aquilo que eu sei fazer, aquilo que eu pratico em fazer, aquilo que eu desenvolvo para fazer. Quais têm sido as minhas atitudes? Eu tenho tido atitudes de inércia? Eu tenho estado parado? Ou eu estou agindo? Como você tem reagido diante dos problemas que você está enfrentando? Ah, pastor, eu estou apavorado, estou assustado com a situação toda. E aí fica que nem Maria: se tu estivesses aqui, Senhor, tinha sido feito um milagre. Para que um milagre? Se a pessoa não faz nada, se a pessoa não reage, se a pessoa, queridos, vai receber o milagre e vai ficar por isso mesmo. Recebeu o milagre, mas ela não vai testificar, ela não vai falar de Jesus, ela não vai falar do milagre de Jesus, ela não vai orar pelas pessoas para que as pessoas recebam o milagre. Marta e Maria precisavam de algo mais forte. Foi o que aconteceu, queridos, depois, posteriormente. E isto precisa ficar frisado na sua vida nesta noite. Esta palavra, queridos, que traz a experiência sobre a necessidade de Marta e de Maria. Amados, tirem a pedra. A pedra, queridos, está relacionada conosco. Nós temos a capacidade de tirar esta pedra. O Senhor deixou para mim e para você a capacidade. Quando muitas pessoas, queridos, dizem para nós: você não tem força de tirar isso aí, tu não vai vencer isso aí, tu não vai conseguir tirar isso aí da tua vida, tu não vai conseguir vencer isso aí, porque você não serve, você não presta, você isto, você aquele outro. Quando muitas pessoas, queridos, só dizem coisas para nós, e até mesmo Marta chega e diz para Jesus: Senhor, já cheira mal, está fedendo, cheira mal, Senhor. Quando muitos, queridos, estão dizendo isto para a nossa vida, impossibilitando o milagre de Deus e a capacidade de Deus agir, para Deus nada é impossível. Eu creio, aleluia. Ele tem poder de agir na nossa necessidade. Obrigado, Jesus. Quando muitas pessoas nos desprezam, quando muitas pessoas nos querem para baixo, quando muitas pessoas querem nos levar para a derrota, para que nós sejamos vencidos, nós temos que olhar para esse momento que Marta e Maria olhavam para aquela pedra. Aleluia. Oh, glória. Olhe para a pedra. Obrigado, Senhor. Que pedra é esta, queridos, que tem muitas vezes te colocado inerte? Você não caminha mais, você não anda mais, você não busca mais, você não assume mais as suas responsabilidades. Aleluia. Você abandonou porque não adianta assim, não adianta. Não adianta lutar por fulano, não adianta por fulana, não adianta pela casa, não adianta pelo trabalho, por causa disso, por causa daquele outro. Eu quero dizer para você esta noite que não. Que adianta sim. Amém. Glória a Deus. Jesus disse para Marta e para Maria, porque ele tem um objetivo com ela, tinha um objetivo com elas, para mostrar para nós, queridos, que ele tem um objetivo ainda com a minha vida e com a sua. Oh, glória. Ele está dizendo para mim e para você esta noite: tire esta pedra. Essa pedra está aqui, ó, na nossa mente, e desce ao nosso coração. Por que você continua acreditando nisso? Que você não tem força, que você não vai tirar a pedra, que não adianta, já cheira mal, não tem mais solução. Como é que você poderia trocar esta expressão? Pense comigo um pouquinho. Como trocar esta expressão? Como trocar isso na nossa vida, queridos, mediante as circunstâncias que nós estamos passando e atravessando? Simples. Vamos acreditar de volta no Senhor. Vamos tomar este exemplo de Marta e de Maria, e todos aqueles que rodeavam chorando e rindo até mesmo de Jesus, porque é o trabalho das pessoas fazerem isso, porque elas não entendem o que nós estamos passando, o que você está passando. Mas eu quero dizer para você: tire essa pedra.
A pedra está relacionada, queridos, com a parte que me cabe fazer. Aquilo que eu posso fazer. Aleluia. Glória a Deus. E estas coisas estão relacionadas com a minha capacidade de entender. E isto está me impedindo. Poderia ficar em casa porque está muito frio, ficar perto do fogão a lenha, mas não, eu vou no culto porque eu vou receber uma palavra de Deus. Eu vou na igreja porque eu vou orar ao Senhor e o Senhor vai abençoar a minha vida e vai me dar vitória. Glória a Deus. A boa parte, queridos, é entender o que Jesus nos pede. Tira essa pedra, querida. Tire essa pedra, meu irmão. Esta pedra da tua incapacidade. Eu não vou colocar as mãos aí porque ela é muito pesada. Já está vencido. Você já venceu, já foi vencido pela pedra. Mas quando você diz, não, eu vou vencer esta situação, eu vou vencer esse problema, eu vou vencer essa dificuldade que me assola, eu vou vencer esta enfermidade, eu vou vencer esse problema conjugal, eu vou vencer esse problema financeiro, eu vou chegar no final, Senhor. Aleluia. É isto que é tirar a pedra. É dizer para você mesmo dentro de você: eu não arrumei serviço agora ainda, mas eu vou arrumar. Essa minha empresa está quebrada, mas ela vai endireitar em nome de Jesus. Deus vai me dar sabedoria para arredar essa pedra. Essa situação na minha casa, no meu lar, na minha família, esses problemas com esse filho, esses problemas com o esposo, a necessidade que eu estou enfrentando, eu vou arredar a pedra para o milagre. Amém. Glória a Deus. Mesmo que seja contra todos os princípios das pessoas. E chamariam de doido, de louco, de maluco. Tirar a pedra, está cheirando mal, já faz 4 dias, está morto e ainda está enrolado, cheio de pano. Irmão, esta noite é a noite que nós vamos ver o milagre de Deus. Deus está te dando um milagre nas tuas mãos esta noite, para levantar você de novo. Aleluia. E você vai ver, você vai enxergar, queridos. Olhe para o teu problema agora. Olhe para o teu problema. Pastor, eu não estou enxergando ainda meu problema, a minha situação e o porquê essa situação que eu estou convivendo e vivendo. Sabe por que você não está enxergando o Lázaro cheio de faixa dentro do sepulcro? Porque você não tirou a pedra. Para começar a tirar a pedra, nós temos que reconhecer, para um pouquinho, a situação com que eu estou convivendo e vivendo, ela não está certa. Está faltando alguma coisa na minha vida, está faltando em alguma coisa nas minhas atitudes, nos meus pensamentos, nas minhas intenções. Está faltando alguma coisa. Você está conformada com o que você está fazendo e o que você está vivendo, com a vida de crente, de cristão que você é? Meu Deus. A prática dos dons de Deus na tua vida. Meu Deus. Aquilo que Deus deu para você, você está sendo usado, instrumentalizado pelo Senhor. Então tem uma pedra aí que está te impedindo, querida. Quando nós começamos a enxergar, queridos, Lázaro enfaixado lá dentro, é porque nós estamos enxergando o nosso problema. E quando nós não estamos enxergando, é que nós temos que tirar a pedra. A pedra, queridos, é o que ofusca a nossa visão. É o que impede a nossa visão espiritual. Nós não estamos enxergando, nós não estamos nem preocupados. É verdade. Você não tem preocupação com os teus filhos, não tem preocupação com o teu lar, com a tua família, não tem preocupação com a tua vida financeira, não tem preocupação com as coisas que aconteceram na tua história, na tua caminhada, na tua vida. Tudo está bom. Então você já desistiu. Porque a pessoa, queridos, que ela reconhece na sua vida, ela faz como Marta e Maria: Senhor, se tu estivesses aqui, se prostrou aos pés de Jesus, acompanhou Jesus, eu vou levar o Senhor até o sepulcro. Irmãos, isso que nós precisamos fazer, querido. Levar Jesus até o sepulcro da nossa vida, aonde está o nosso problema, a nossa necessidade. E chegar lá e ter a coragem de tirar a pedra, o reconhecimento e a humilhação do nosso coração. Senhor,
eu pequei, eu errei, eu tenho andado errado até aqui, mas eu não vou andar mais, Senhor, eu vou arredar essa pedra. Eu vou tirar esta pedra. Glória a Deus. Quantos querem tirar a pedra aqui esta noite? Aleluia, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quando eles arredam aquela pedra, Amém, Jesus. Aleluia. eles começam a sentir o odor, Aleluia. eles começam a sentir um temor, um medo, uma coisa ruim que espanta eles. Porque quando a pessoa se depara com a morte, querido, ela se depara com coisas ruins, ela se sente mal. Mas nós, queridos, já vencemos. Nós já vencemos a morte. Não precisamos nos preocupar. Nós somos vencedores. Nós somos vencedores. Amém. Aleluia. E Jesus então, ele grita, queridos, orando ao Senhor, ele levanta sua voz ao Senhor, a Deus, e faz aquela oração: Pai, eu sei que tu me conheces, eu sei que tu sabes a minha oração. E naquele momento ele diz para Lázaro: sai para fora, Lázaro. Venha para fora, Lázaro. Vejam, queridos, que todos os temores, toda a tristeza, toda a incapacidade humana, ela agora, queridos, se discorre com uma pessoa saindo de dentro de um sepulcro, todo enfaixado, caminhando para fora. Glória a Deus. Obrigado. Aleluia. Glória a Deus. Retornando à vida. Glória a Deus. Você sabe o que é que eu estou te dizendo nesta noite? Está saindo para fora o teu sonho. Está saindo para fora o teu milagre. Está saindo para fora aquilo que te trouxe tristeza. Aquilo que te fez chorar está saindo para fora do sepulcro. Está saindo para fora. Você vai estar enxergando. Você não está vendo, querida? Quando nós reconhecemos e nós entendemos pela palavra de Deus, nós vemos saindo lá fora, para fora do sepulcro, Lázaro vinha caminhando. Jesus disse então: desatem ele. Certamente se desatou aquelas ataduras, caminhando para fora. Depois, querido, ele estava lá, não é? Foi se arrumar, se ajeitar, tomar um banho, não é? E ali estava ele vivo, queridos. Capítulo 12 de João já fala que ele estava lá, assentado com Jesus, com as suas irmãs, queridos, assentado na casa, alegre, feliz, queridos, e muitos vinham de tudo quanto é lado para ver Lázaro ressuscitado. Aleluia. Aleluia. Vai vir gente de tudo quanto é lado, queridos, para ver o teu milagre, para ver o que Deus fez na tua vida, para que Deus fez uma nova história na tua caminhada. Glória a Deus. Aleluia. Diz a voz do Espírito Santo: dias passarão, e eis que realizarei milagres neste lugar. E muitos virão de muitos lugares para entender o milagre sobre esta cidade, sobre esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Diz a voz do Espírito Santo: levantarei aqui neste lugar pessoas, e estas pessoas serão usadas e instrumentalizadas, porque eu tenho mandado que façam assim. E eis que semeio sobre o campo, aleluia, a prosperidade e a bênção sobre a vida das pessoas, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos colocar de pé, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia.